Entra na igreja, tá bom? Esse aqui é de adulto, tá bom? Só pode Mas escutar. ele pode. Nós vamos começar, então. Muito boa noite, então. Nós estamos felizes porque estamos, mais uma vez, iniciando o nosso culto dessa noite. Temos a alegria de estarmos reunidos mais uma vez e pedimos a Deus que Deus abençoe a nossa família, abençoe o nosso lar, abençoe os nossos amigos, aqueles que estão tendo alguma necessidade, aqueles que talvez tenham algum pedido especial, que possa depois deixar no seu comentário. Nós vamos estar gravando essa programação e depois a gente vai disponibilizar no canal ali no YouTube. Aqueles que puderem, nesse momento, nós vamos ter uma palavra de oração. Reverentemente, aqueles que puderem fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pedimos àqueles que puderem, né, que reverentemente eleve os seus pensamentos para falar com Deus. Maravilhoso Deus, queremos te pedir uma bênção especial sobre cada um de nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos uma bênção especial sobre os nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Que os teus santos anjos guardem, protejam, alimentem física, mental e espiritualmente. Pedimos uma bênção sobre a mensagem, que nós possamos aprender e colocar em prática aquilo que aprendemos. Uma bênção sobre os pedidos, os agradecimentos. Pedimos também que o Senhor venha derramar uma porção dobrada do teu Santo Espírito sobre cada um daqueles que estarão ouvindo, daqueles que estarão assistindo essa programação pela internet ou presencialmente. Abençoe, Senhor, a cada um. Pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Nesta noite nós vamos ter um convidado especial aqui conosco, que é o Tio Alvarez, esse senhor bonitinho aqui, que é meu pai. E eu quero agradecer a Deus por ele estar conosco, também a mãe e a minha família, meus filhos, esposa, nossos amigos, também aqueles que estão assistindo, que depois poderão acompanhar, que possam também se sentir felizes, né? Porque apesar da distância, nós estamos não distantes de uma pátria, que é a nossa pátria celestial, né? É um lugar onde o Papai do Céu está preparando para cada um de nós um lugar melhor do que esse lugar que nós estamos atualmente, né? Então, nesse momento, eu quero, já de pronto, passar as palavras para o Tio Alvarez. E com ele estará a palavra. Eu vou preparar aqui o slide enquanto ele vai fazer a apresentação dessa noite. Muito bem, muito obrigado. Pegue uma folha no meu caderno. Eu confesso a vocês que me ouvem que eu, com a idade que eu estou, é a primeira vez que eu participo de um programa dessas características, assim, transmitido pela tecnologia. Mas nós temos um livreto em nossas mãos que fala sobre restaurados em Cristo. É o tema da Semana Santa. Restaurados em Cristo. Nós podemos ver que em Cristo nós podemos ser uma nova criatura. Nós não somos cidadão deste mundo. Nós estamos passando por este mundo, mas a nossa pátria não é daqui. A nossa pátria é a celeste, a celestial. E eu faço uma pergunta para mim mesmo. Por que será que a humanidade, as pessoas, no geral, se preocupam tanto só na Semana Santa? E depois a Semana Santa é uma vez no ano, se comemora a Semana Santa.
E por que não nós ter, por exemplo, durante não só o ano, mas o mês, a semana, nós termos período separado para nós comungar com Deus, chegar mais perto de Deus. E é uma pergunta que, na minha cabeça, ela fica sem resposta. Por que só a Semana Santa? Por que não o mês e o ano? Ter sempre esses momentos de reflexão, momento de achego, não só com Deus, mas com a família. Nós reunir a nossa família, e Deus nos deu 6 dias para nosso trabalho, para nossos afazeres, escolheu um dia para Ele. E esse dia nós sabemos que está na Bíblia, não é segredo de ninguém, esse dia é o 7º dia. E por que, então, a humanidade toda se preocupar com a Semana Santa? Mas, já que assim nós vamos meditar um pouco no tema da Semana Santa, que de início é falhar, mas não fracassar. Eu acho assim que quase todos nós tivemos a oportunidade de andar de bicicleta. Eu tenho muitas experiências sobre andar de bicicleta. E eu até me lembro uma vez que eu fui andar de bicicleta e me esborrachei todo. Caí um tombo, ralei meus joelhos, me machuquei todo, mas sempre ou tem um pai, ou tem uma mãe, ou tem um pai, ou tem um tio, ou tem uma tia, tem um da família que está ali te ajudando, está ali passando aqueles momentos contigo para ver se tu alinha, para ver se tu anda naquela bicicleta. Mas não quer dizer que em nós cair, em nós se machucar, muitas vezes, que nós vamos fracassar. Nós temos que ir em frente. Alguém, por exemplo, diz que se nós, não é alguém, Cristo diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando Jesus diz isso, também vale para a nossa vida diária. Por exemplo, assim, nós podemos ver que nas Olimpíadas, por exemplo, nas Olimpíadas, 90% daqueles atletas que se prepararam, que gastaram tempo, energia, até mesmo dinheiro, para participar de umas Olimpíadas, e 90% deles não conquistaram uma medalha. Mas isso não quer dizer que eles fracassaram. Eles até falharam, mas eles não fracassaram. E muitos deles continuaram naquele plano, naquele objetivo de ganhar uma medalha. E muitos deles voltam sabemos que a Olimpíadas acontece de 4 em 4 anos, mas eles não se cansam. Eles treinam e eles voltam e eles conquistam a medalha. Não quer dizer que eles fracassaram. Como eles, nós também, muitas vezes, na nossa vida, na verdade, nós fracassamos. Muitas vezes, quando a gente é novo, a gente tem um objetivo na vida de crescer, estudar, ter um bom trabalho, ganhar dinheiro, construir uma casa. Mas, muitas vezes, quando acontece, mas não quer dizer que acontece para todos, mas nem por isso a pessoa deve de
achar que fracassou na vida. Muitas vezes, na educação dos filhos, a gente quer educar os nossos filhos, quer o melhor para eles. Muitas vezes, não é o que acontece, mas também não quer dizer que eles fracassaram. Pode até falhar, mas eles continuando na batalha, continuando nos seus objetivos, eles podem conseguir. E assim, a vida vai adiante. A sensação da falha nunca está longe de nós. Nós sempre estamos pensando assim, eu luto, mas eu não consigo. Por quê? Muitas vezes falhamos, mas o que é fracassar? Fracassar é desistir. E a gente não desiste, a gente continua nessa jornada. A Bíblia muitas vezes fala de personagens que falharam. E eu tenho aqui uma lista até bem grande de pessoas, por exemplo, assim, pessoas bíblicas daquele tempo que falharam. Olha aqui um fato bem claro diante de nós. Por exemplo, Adão. Deus criou Adão, criou Eva, criou um jardim e disse assim para eles: de tudo que está aqui vocês podem comer, mas daquele fruto que está no meio do jardim deles não comerem. O que aconteceu? Adão falhou. Falhou, teve muitas consequências, e nós sabemos as consequências da falha, do pecado, mas sabe que quem estuda sobre a vida de Adão, sabe que quando Jesus voltar aqui nessa terra e levar os salvos para o céu, Adão vai estar salvo. Adão vai estar lá no céu. E aquele Adão forte, grande, como saiu das mãos de Deus, ele vai olhar para baixo. Ele vai olhar para baixo. Por quê? Por que para baixo? Porque Adão tem quase 4 metros de altura e eu tenho 1,60 m. Então ele vai olhar para mim e vai dizer, mas como o pecado degenerou, como o pecado arruinou a humanidade, que olha só o tamanho das pessoas. Então Adão ele falhou, mas ele não fracassou. Eu também tenho aqui anotado que, por exemplo, sabe que me fugiu o personagem? Sansão. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo dele nascer. Ele tinha um plano, Deus tinha um plano para Sansão. Muito lindo, muito grande. Mas Sansão falhou. Sansão escolheu os seus gostos. Ele fez aquilo que entristecia a Deus, desagradava a Deus. E ele falhou. Mas sabe que Sansão, lá no Novo Testamento, ele está na lista dos heróis da fé. Sansão falhou. Mas ele não... Sansão falhou, mas ele não fracassou, porque Sansão se voltou para Deus enquanto ele tinha oportunidade. Jacó foi outro personagem da Bíblia que enganou o pai. Quando o pai foi abençoar, Jacó foi lá no rebanho, matou um cordeiro e botou por cima das mãos dele, e o pai, que já era cego, ele apalpou Jacó e disse assim: Jacó, meu filho... Não, até nem foi Jacó, porque o Saul, foi Saul, né? Saul foi buscar uma caça
Esaú. Também não é Esaú. Jacó é Esaú, tá, tudo bem. Aí o Esaú foi buscar uma caça para fazer uma comida para o pai. E, enquanto isso, o Jacó, que estava em casa, matou um cordeiro. E como Esaú era um homem peludo, o pai já era cego, o pai apalpou no Jacó, mas como estava com aquela pele de cordeiro, o Jacó disse assim para o... Não, o pai de Jacó disse para Jacó: os braços, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então Jacó mentiu, enganou o seu pai. Mas o que acontece? Ele falhou, mas ele não fracassou. Por que ele não fracassou? Porque ele reconheceu o erro. Ele reconheceu que ele desagradou a Deus, ele mentiu para o seu pai e ele se voltou para Deus. Ao ponto que, mais tarde, Jacó lutou com Deus. Depois da história grande da vida de Jacó, ele, num certo momento da vida, ele teve a oportunidade de lutar com Deus e venceu. E aí Deus ainda disse assim: o teu nome não vai ser mais Jacó, e sim vai ser Israel. Foi outro personagem que falhou, mas não fracassou. Davi foi outro personagem bíblico que... Olha o que Davi chegou a fazer. E Davi começou bem na vida espiritual com Deus, obedecendo a Deus ao ponto de matar aquele gigante. Pela fé ele teve essa grande vitória, mas no decorrer da vida, Davi tirou a mulher de um soldado seu, mandando uma carta para os seus soldados, para o seu comandante, dizendo: põe Urias na linha de frente e quando vier o inimigo, vocês deixam ele sozinho para o inimigo matar ele e aí eu ficar livre e casar com a mulher dele. Foi um dos maiores erros de Davi. Ele falhou também, mas podemos ver na vida de Davi, para frente, se arrependeu, se voltou para Deus, se voltou para Cristo, e Cristo aceita. Cristo está sempre de braços abertos para nos aceitar. Não importa quantas vezes nós falhamos. Uma vez ele conversando com os seus discípulos conversando com ele, alguém agarra e diz assim: Jesus, eu perdoando 7 vezes, eu já estou mais que já fui longe demais, já perdoei que chega, né? Perdoar 7 vezes uma pessoa. E o que foi que Jesus disse? Jesus disse aqui, ó, não digo que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes Jesus mandou ele perdoar? Em dizer que ele tinha que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7? 490 vezes, né? Então, isso quer dizer que Jesus nos perdoa sempre que nós nos voltamos para Ele. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Nós também podemos ver que Pedro foi um dos seus discípulos, apóstolos. Então, o que Pedro agarra e diz assim para Jesus: Jesus, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Eu vou até o fim. E agora Jesus está lá no Getsemane, Jesus está perante uma grande turba, e uma coisa que eu estou com a idade que estou, e fui aprender hoje, um fato, que Jesus nunca fez um milagre para ele se defender. Ele podia ter feito um milagre e se defender do sofrimento, da cruz, de tudo aquilo que ele estava passando. Jesus não fez. Ao ponto que
naquela turba que estava num determinado lugar lá, no Sinédrio, Pedro agarra, puxa a sua espada e corta a orelha de Malco. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não pensa que eu não podia sair da situação que eu estou. Eu podia, mas eu não vim aqui fazer a minha vontade. Eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. E Jesus agarra a orelha daquele servo e põe no lugar e é curado. Então, Jesus, ele não veio aqui fazer a sua vontade. Ele veio aqui pagar um preço da nossa salvação. O fracasso nunca é fatal. Reconhecemos que todos falhamos. Todos nós falhamos. Aquele que diz que não falha, já com essas palavras, ele falha. O fracasso não é fatal. Lembramos que o amor e o perdão de Deus não depende do sucesso. Que tipo de olhar Jesus olhou para Pedro naquele dia? Aqui diz que quando Jesus disse assim para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E agora Jesus está ali naquele lugar e alguém diz assim para Pedro: Pedro, tu é um dos discípulos de Jesus. E ele agarra e diz assim: eu? Eu não. Eu não conheço esse homem. Aí chega outro, mais conhecido com aquelas pessoas que estavam ali para se mostrar que não conhecia Deus. E agora o galo canta e Pedro se lembra das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, tu vai me negar. E aquele olhar foi tão profundo, mas foi um olhar de amor, um olhar de compaixão, de perdão, que Pedro se desmoronou. Pedro agora cai em profundo choro e arrependimento. Agora ali, mas é um Pedro que tem uma nova vida com Deus. Nasce um novo ser, uma nova criatura. E assim, muitas vezes, nós estamos neste mundo, nós temos fracasso, nós temos falha, nós temos defeito. E quando nós caímos em pecado, quando nós fraquejamos, quando nós falhamos, Satanás agarra e diz assim no nosso coração: tu já pecou demais, tu não tem mais solução para o teu caso. O sacrifício de Jesus ele não vai te alcançar porque tu é pecador, tu não aceitou, tu pecou. O que Jesus diz? Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nunca devemos usar o fracasso como desculpa para não tentar novamente. E eu digo uma coisa, meus queridos irmãos e amigos e filhos, esposa, neto, todos nós que estamos aqui, que muitas vezes nós não compreendemos o amor, a misericórdia, o perdão que Deus tem para cada um de nós. Não importa quantas vezes nós caímos, Ele está sempre pronto a nos erguer, nos dar a mão, nos levantar. E o mais bonito disso é que Ele diz que lança nas profundezas do mar os nossos pecados e não mais se lembra dele.
Nós temos uma nova criatura diante de Deus quando nós aceitamos Ele novamente. Não importa quantas vezes nós caímos ou ainda vamos cair. Ele está sempre ao nosso lado e Ele está sempre pronto a nos receber novamente. Que Deus nos abençoe e que nós jamais venhamos a nos esquecer que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que mesmo que nós tenha falhado, mas não vamos fracassar. Vamos permanecer firme, porque um dia nós vamos receber uma coroa das mãos do nosso querido Jesus. Amém. Nós estamos caminhando para o final. Nós vamos compartilhar agora, vamos ver se consigo compartilhar aqui a nossa música especial dessa noite.
E o Senhor conhece todos. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, Pai. Nós não temos lugar a nos esconder que o Senhor não saiba onde é que nós estamos. Diz o Salmo, se nós descer ao mais profundo do abismo, lá o Senhor está. Não existe lugar, Senhor, que nós vá se esconder da Tua presença. Por isso, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Amém. Entregamos a vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, dos nossos pastores que lideram a Tua casa, dos anciãos, de cada um daqueles, Pai, que está nesse ano com o compromisso que pegaram no início do ano nos seus cargos, Pai, de dirigir a Tua igreja, dirigir a Tua obra, de pregar a Tua palavra, fazer o trabalho missionário. Pai querido, toma cada um nos Teus braços. Abençoa as famílias de cada um de nós, representando na Tua igreja, representando também os que estão aqui participando do culto. Pai amado, não sabemos como Te pedir nem como Te agradecer, mas Tu conheces tudo, Senhor. E tudo nós entregamos nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar. Eu agradeço mais uma vez a todos pela participação. Que Deus nos abençoe e amanhã a gente se encontra novamente. A minha bateria também está encerrando com 1% aqui agora. Um abraço então, um beijo para todos e a gente se fala então amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau, Tchau, tchau. querido. Tchau. Tchau.